Meu nome é Nelton Miguel Friedrich, nascido no Rio Grande do Sul, 29 de setembro de 1947, e muito cedo despertou essa vontade de participar da vida lá, da comunidade, enfim, das atividades da sociedade local. Mas especialmente quando estava no então ginásio, aconteceu algo interessante porque o colégio onde estudava tinha grêmio estudantil por sala de aula. E havia uma chamada, isso no período, sempre aos sábados, havia um momento cívico. Então havia declamação, poesias, havia uma série de manifestações, leitura de texto, e isso em Santa Cruz do Sul. E foi muito positivo porque isso quebrou muito a inibição. E já participei ativamente de diretoria de Grêmio Estudantil, né, no ginásio, enfim, e até por esse aspecto excelente que havia de envolver os estudantes extracurricularmente nas atividades culturais, políticas, também ao mesmo tempo filosóficas da época. Quando chegamos ao Paraná, quando chegamos ao Paraná e fixei-me, não, acho que vou mudar, viu? Posso interromper assim? Claro. Quando chegamos ao Paraná com a família, é evidente de que essa instigação que já havia dentro da gente se manifestava em continuidade. Por exemplo, minha família se fixou em Toledo, no primeiro ano, já então, que era secundarista, nós já participamos da fundação da comunidade estudantil La Salista, porque estava estudando no Colégio La Salle, e que depois ajudou a ser constituída a União Municipal de Estudantes. É muito positiva a experiência que tivemos nessa comunidade estudantil La Salista, porque não havia comunidade estudantil, grêmio estudantil na cidade. E também ali foi um belo aprendizado, porque instigava muito esse processo de presença, de envolvimento, de leitura, de discussão de temas. Eu não esqueço, por exemplo, que chegamos a fazer um debate sobre os golpes, as quarteladas e as revoltas armadas da Bolívia, porque já tinha um pouco de latinidade no nosso sangue. E quanto que o atraso que tínhamos também estava ligado à dominação política, econômica, social e cultural que sofríamos. E é claro que também isso fez com que nós, por exemplo, fôssemos também escolhidos para ser o orador da turma, formado em contabilidade. E no discurso de formatura, eu tenho presente até hoje, de novo sempre com uma certa contundência sobre a realidade, sobre a miséria, sobre os excluídos. Enfim, era uma posição já de insatisfação profunda com a questão política, social, ambiental e até especialmente econômica que vivíamos. E ao mesmo tempo as contradições de desigualdade de um lado, mas ao mesmo tempo de opressão de outro lado. Estamos falando do início dos anos 60, mais ou menos. Não, já chegando, já estávamos na ditadura. Nós estamos falando porque a minha família se fixou no Paraná em 1963, 64, portanto 64, 65 nós já estávamos no secundarista. Quer dizer, nós entramos na universidade e aí vem o sentido. Que saímos de Toledo para vir estudar em Curitiba, até porque não havia universidade na região. E ao vir para Curitiba, de tanto que eu estava envolvido nos movimentos estudantis e algumas outras atividades das comunidades, eu tomei uma decisão de, poxa, eu vou lá para estudar. Sou o único filho homem da família, né, e quero estudar. Eu confesso que aguentei exatamente um pouco mais de 6 meses e já fui, entre outras palavras, convocados por colegas que já conheciam a luta secundarista para participar do diretório acadêmico. Então comecei no diretório acadêmico porque não consegui segurar aquela vontade que estava latente sempre, se envolver com as questões nacionais, com as questões do Brasil, com as questões das injustiças e evidentemente o período já ditatorial. É que nós participamos no primeiro momento, de maneira bem acanhada, como diretor do departamento de livros, apostilas e biblioteca do diretório acadêmico.
Mas logo depois acabamos já participando como vice-presidente, desculpe, do diretório acadêmico. Qual diretório? Diretório acadêmico Sobral Pinto da Universidade Católica do Paraná, que era na verdade a PUC, no Prado Velho, né? Que tinha lá a recém-instalada Faculdade de Direito naquele local. Para fazer o curso de Direito, fizemos até um intensivo de 20 e poucos dias de um cursinho e que ricamente tinha como professor Paulo Leminski. Então era também um momento de instigação sobre toda essa questão, né, da sensibilidade, da poesia, da rebeldia. Mas significativamente, na universidade, portanto, como participante do curso de Direito, eu trazia uma vontade de não me envolver tanto, porque tinha sido tão presente a atividade não estudantil, por mais que continuava estudando, e felizmente tinha sempre conseguido passar todo ano, mas havia o desejo, como filho único homem, com compromisso de fazer uma universidade, e desejoso que estávamos de fazer, de que ia me concentrar mais, né, exatamente no aprofundamento profissional. Mas não durou mais que 6 meses. Instigado porque muitos dos colegas que estavam já na universidade, que conheciam um pouco dessa trajetória de envolvimento nas lutas sociais e principalmente no movimento estudantil, tivemos um convite que não deu para recuar e sucumbimos, felizmente, e já assumimos então um departamento de livros, apostilas, biblioteca do Diretório Acadêmico da Faculdade de Direito da Católica. E é evidente que aí não teve mais como recuar, ao contrário. Logo depois passamos até a ser candidato a vice-presidente numa chapa, e essa chapa que se tornou vitoriosa também teve uma presença extraordinária de uma das melhores figuras que convivemos na universidade, que era o João Bonifácio Cabral Júnior, que, como presidente do diretório acadêmico, ele estava à frente de várias e várias iniciativas, e uma delas exatamente o Congresso da UNE, né, que ficou marcado historicamente, e que depois da reunião que houve em São Paulo, portanto da UNE, e vários foram presos, houve aqui em Curitiba uma reunião na Chácara do Alemão, também um outro episódio marcante, porque era de avaliação do que havia acontecido naquela reunião, com muitas prisões que aconteceu em São Paulo. O senhor chegou aí nesses dois? Não, eu fiquei porque era vice. Então foi o diretor, o presidente, João Bonifácio, e aí houve também a prisão temporária lá dele, e quando houve avaliação sobre esse episódio acontecido em São Paulo, da UNE, é que houve a prisão de todos na Chácara do Alemão. E que essa prisão, inclusive, teve uma repercussão muito grande no Paraná, evidente, mas especialmente na universidade e, claro, na Faculdade de Direito, pela liderança que João Bonifácio Cabral exercia, mas também pelo fato de ter sido uma prisão em cima de uma reunião de avaliação. E isso deu, infelizmente, ao Cabral 2 anos de prisão. Nesse interregno desses acontecimentos, é claro que nós estamos falando já de 67, 68, em que se agudizava toda essa luta contra a ditadura, e evidentemente o movimento estudantil com um papel estratégico e muito fomentador e até massivo, nós participávamos de todas aquelas manifestações, quer dizer, desde a organização, como também da caminhada propriamente dita, né? E por um dado importante, nós tínhamos um espaço riquíssimo, odiado pela ditadura, que era o restaurante da União Paranaense de Estudantes, que era da União dos Estudantes Universitários. E nessa sede da UP, a famosa sede da UP, nós evidentemente, além de alimentarmos fisicamente, nos alimentávamos da luta política. E ali tinha uma série de encontros, reuniões e atividades, como também isso se vivia nas outras unidades que havia, dos outros diretórios acadêmicos e assim por diante. Tanto é verdade que, quando presidente do diretório acadêmico, nós participamos ativamente da criação do Encontro das Três Balanças, que era a Universidade Federal,
a Faculdade de Direito em Curitiba, enfim, os 3 cursos de Direito que havia na época. E esse verdadeiro concurso que havia de oratória, né, das 3 balanças, portanto das 3 faculdades de Direito, também era uma bela oportunidade, porque ali convivia alguns mais conservadores com os mais progressistas, mais à esquerda. E os temas realmente, muitas vezes, eram bem contundentes diante do momento que vivíamos. Mas o mais significativo é dizer de que a riqueza e o aprendizado que foi, por exemplo, todos os dias você tinha uma motivação a mais, você tinha uma determinação interna, uma convocação de liderança para esse processo ativista. Quando, por exemplo, aconteceram muitas manifestações que, evidentemente, não estão adequadamente memorizadas, porque nós vivemos num país que há, de maneira intencional, uma operação para não ter memória. Porque a desmemorização é uma forma de despersonalizar um povo, uma sociedade. A espinha dorsal de um país também é a memória. É a memória das lutas, a memória dos que sucumbiram, a memória dos que lutaram e ficaram, inclusive, marcados pela luta, dos que desapareceram na luta, mas também a memória das lutas inconclusas, mas também a memória das lutas vitoriosas. Então, a falta de memória é uma forma de despersonalizar um povo, de desconstituir uma nação e de romper com a identidade nacional. E é por isso que, por exemplo, o significado que tem nós vivermos, por exemplo, a experiência da tomada da reitoria. E é claro que isso está hoje tão vivo na memória, mas só dos que viveram. É um grande desconhecimento que deu, por exemplo, uma das mais importantes manifestações que aconteceram no Brasil, foi a tomada da reitoria da Universidade Federal do Paraná. E é tão interessante porque havia, portanto, todo um jogo muito bem elaborado de táticas, de estratégias, como, por exemplo, nós todos que vivíamos mais ativamente os movimentos nos diversos grêmios, nos diversos centros acadêmicos, diretórios acadêmicos, todos estávamos convocados para nos concentrarmos nas escadarias da Faculdade de Direito na Santos Andrade. E, na verdade, tudo estava sendo difundido, portanto, divulgado, de que a grande manifestação daquele dia era uma repulsa ao que havia acontecido no dia anterior, quando houve uma violenta repressão policial, já mais no espaço da Federal de Ciências, enfim, no Centro Centro Politécnico, onde houve até aquela extraordinária figura que ficou marcante, né, dos cavalos da repressão com seus cavaleiros, e sobre os próprios estudantes, os estudantes com um estilingue, né, numa manifestação e num simbolismo absolutamente realista. Quer dizer, nós, no máximo com estilingue, enfrentando toda a repressão, né, operacionalizada pelos diversos órgãos. E evidente que aí o que acontece? A imprensa, que colocava alguma coisa, alguns um pouco mais, outros pouco menos e uma boa parte nada, mas a imprensa também toda estava direcionada para o Centro Politécnico. E a repressão toda estava organizada para repelir a manifestação no Centro Politécnico, quando, na verdade, no instante de sair, de dar a largada, de dar, enfim, o início da manifestação rumo ao Centro Politécnico, o destino era a reitoria da Universidade Federal do Paraná. Então, alguns milhares de estudantes ocupam a Universidade Federal do Paraná logo cedinho. E eu tenho tão presente na memória, uma coisa tão agradável, poder ter participado num ato tão significativo e que para a gente era um motivo de estrutura emocional, porque estamos enfrentando a repressão, quando, por exemplo, na reitoria havia, evidentemente, os mais envolvidos na organização e que as tarefas já estavam bem definidas.
alguns que iam numa construção que havia bem à frente da reitoria para sacar tapumes para poder fazer as barricadas, outros que quando chegavam os veículos para o início dos trabalhos, né, se esvaziava os pneus e virava também uma barricada. De quantos outros, por exemplo, recebiam bolinhas de gude, bolitas, porque era uma forma que já estávamos habituados em outras manifestações de receber Cavalaria. Os cavalos e os cavaleiros da ditadura. O senhor lembra quantas pessoas estiveram envolvidas nesse? Com certeza, devia estar mais de 1.500, 2.000 pessoas, porque foi um mar de gentes, né? E evidentemente, por exemplo, havia um outro, era tão bem estruturado que você tinha um grupo, até eu lembro que participei bem desse grupo, que com latas de querosene que havia à época, tinha uma outra finalidade que era subir no primeiro andar com pedras, porque era uma outra forma de atuar via janelas. Em outras palavras, naquele processo tão bem organizado, mas com rica participação, em questão de menos de 2 horas, nós estávamos, na verdade, dentro da reitoria e isolamos o acesso. E aí, evidente que havia até os que estavam com a tarefa de, na época sem GPS e sem Google e sem nada, de no último espaço que havia na universidade poder verificar de onde é que a repressão vinha mais e que tipo de repressão. Se era caminhão-tanque, se era carro-tanque, se era cavalaria, se era através na infantaria, quer dizer, a gente sabia que vinha e estávamos prontos. E aí teve uma coisa muito surpreendente, que nem nós sabíamos, porque a gente não tinha, nós estávamos muito mais direcionados para ir para o Centro Politécnico, repito. Mas as lideranças bem estruturaram os agentes para atacar as diferentes estruturas ou mini-estruturas que estavam sendo armadas. E aí houve um dado muito significativo, que era como, ao mesmo tempo, era contagiante agir e ver os cavalos, né, tropeçando, caindo quase, porque as bolitas, né, naquelas pedras irregulares que havia, viravam uma situação até, de um lado, paradoxal, né? A repressão vinha e os seus cavalos caíam com apenas uma bolita, fora aqueles que tinham o estilingue. E aí havia um outro dado interessante, claro, nós não podemos dizer que deixar de reconhecer a presença de todos os segmentos universitários. E tinham os estudantes de Química, e os estudantes de Química tinham uma habilidade para fazer umas bombinhas molotovs, né, muito apropriadas para um momento como aquele. E aí é um outro dado interessante, que era a quantidade de foguetes que estavam nas mãos de grupos que estavam se manifestando, porque era uma das últimas iniciativas, porque essa assustava mesmo os cavalos. Mas, ao mesmo tempo, com as bombinhas molotov, era uma forma de atingir as viaturas e os outros equipamentos da repressão. E aí é um episódio que eu não vou esquecer, que é o episódio de que um dos atos que um grupo começou, com a vibração de todos, que estavam mais próximos, que era a derrubada do busto do então reitor e a colocação de gramas na sua boca e voltando a içar o busto num poste que havia, né? Então era uma criatividade muito forte que a opressão faz os oprimidos criarem e faz com que a gente, na verdade, também vai construindo cada vez mais uma estrutura emocional de enfrentamento crescente. Um outro dado muito rico daquele dia é que, surpreendentemente, nós tivemos uma abertura de diálogo aí quase próximo do meio-dia, né, porque, entre outras coisas, havia uma motivação também da manifestação, que além de repulsa à repressão do dia anterior no Centro Politécnico, também havia luta para a reabertura de restaurantes universitários. Só quem vem do interior e que não vive na capital, e não tem a família aqui estruturada, sabe e sentia e sabia o que era não ter restaurante universitário. Pelo custo de um lado, mas ao mesmo tempo quebra-galho que havia. Só quando vinha o fim de semana que a gente entendia bem o que era um restaurante universitário, por mais que às vezes a comida não era lá nenhuma 4, 5 estrelas, né? Ao contrário.
mas era a possibilidade de você dizer, esta é uma luta que tem significado, porque o restaurante universitário também é um espaço de concentração, de debate, de discussão, de troca de posições até ideológicas. Então era um momento muito fértil para isso. E um dado interessante, portanto, é que um pouco antes do meio-dia abriu-se um diálogo, porque houve um dado interessante que, se não me falha a memória, era o secretário de Justiça da época, que veio para um diálogo. E esse diálogo foi de que não seriam presos, de que não havia, né, repressão nem desconto do dia de aula, e ao mesmo tempo de que se estudaria a reabertura de restaurantes universitários. Mas o significativo que até a repressão sentiu é que quando houve aquela interrupção, portanto, de um processo que estava tenso, muito tenso. O muito tenso é quando é que eles vão, na verdade, chegar mesmo com o cacetete, a pancadaria e desalojar os que estavam ocupando. Porque não foi uma invasão, foi uma ocupação da reitoria da Universidade Federal do Paraná. Aliás, foi uma das primeiras ocupações desse tipo no período da ditadura, né? Nessa fase da ditadura. E é evidente que quando houve um momento que, pelo diálogo que se deu, se chegou a uma possibilidade de interromper aquela manifestação, porque se acenava com algumas conquistas, a quantidade de fogos, de foguetes, que ocuparam aquela área da cidade de Curitiba, daquela nuvem que se fez, talvez foi um momento que a repressão não tinha ideia da quantidade de foguetes, porque estava, evidentemente, vivendo muito mais as bolitas, as bolinhas de gude, os tapumes, uma outra, né, pequenas bombas, né, molotovs. No entanto, você via quanto que isso estava bem organizado. E que coragem de centenas e centenas e centenas de estudantes. Eu diria que isso era, na verdade, também uma formação cidadã que estava acontecendo, né? Da luta pelos direitos, sabendo desde o primeiro dia que nós alimentávamos muito a ideia que quem não defende o seu direito não merece tê-lo. E aí eu podia falar de outros momentos, por exemplo, houve um outro, são várias e várias e várias dessas lutas, desses enfrentamentos. Mas houve uma outra manifestação muito interessante que também começou na Santos Andrade e seguia pela Rua 15, evidentemente até o que seria a Boca Maldita, mas sem... E nós sabíamos que a repressão viria. E essa repressão veio de mais abaixo na Rua Muricy, ela veio de vários ângulos e veio para desfazer toda aquela passeata. E o cacetete era direto, vinha aí da forma que vinha. Que, aliás, tem um episódio marcante, por certo, ele deve fazer um depoimento, do que significou, por exemplo, na época, estudante do seminário, que alto, forte, estava em construção uma que hoje é galeria, e diante da repressão e colegas sendo reprimidos, e cacetete para tudo que é lado, e bombas de gás lacrimogêneo, ele fez uso de um tijolo de vários furos e atingiu fortemente um membro da repressão. E eu estava bem próximo, não vou esquecer nunca da cena de vê-lo que desmaiou. E aí como é que, na verdade, vieram 5 em cima desse nosso colega que, repito, estava estudando num seminário aqui de Curitiba. E que depois foi preso, evidentemente, em função também desse episódio. Mas o significado é o seguinte, que isso tudo se conviveu e aquele sábado ficou famoso porque até às 6 da tarde os conflitos foram acontecendo. Porque eles se esparramaram, os conflitos foram se esparramando não só da 15. Por exemplo, um grupo se dirigiu ao Nilo Cairo, um centro acadêmico, porque ali era um local que dava para a gente ficar um pouco mais seguro. Mas eles iam cacetete direto, quer dizer. E aí há um outro fato que a gente tem que a memória precisa valorizar, de como a então dirigente da Biblioteca Pública do Paraná abriu as portas para receber os estudantes que estavam sendo agredidos. Alguns às vezes não venciam aquela rampa e o cacetete vinha com toda a intensidade, porque escorregavam ou na corrida tropeçavam.
É outra imagem que me guarda muito de ver um início de abertura de uma porta com o cacetete comendo solto. E ali muitos se agasalharam. E alguns outros de nós nos agasalhamos no Nilo Cairo. Nunca esqueço que aquele dia, ao chegar na república onde estava morando, né, uma colega que também era da mesma cidade, foi muito gentil porque fez muita salmoura nas costas, porque toda a camisa estava rasgada e as costas com os vergões da pauleira que comia solto. Mas só quero dizer que esse dia, as últimas áreas de conflito se deram na casa do estudante. Então foi um dia inteiro de enfrentamento. Muitas pessoas presas, muita gente né, que teve cacetetes nas suas costas, enfim. Foi uma repressão pesada. O que significa também um outro dado, é que convivendo com esse momento tão trágico para nós brasileiros, para a história do nosso país, é interessante de como nós, no diretório acadêmicos, estávamos começando a nos habituar com a repressão, não no sentido de não compreendê-la e sentir a sua gravidade, a perversidade. É que, por exemplo, praticamente a cada semana você chegava no diretório acadêmico e na noite anterior tinham revirado tudo, porque estavam permanentemente à procura. Então, na verdade, você já se habituava. A gente dizia, qual é o dia da semana que nós vamos chegar lá, que tem que colocar as coisas no lugar, porque alguém da Polícia Federal, ou da DOPS, ou enfim, do SNI, revirava por aí, na busca de né, alguma informação a mais, de aparelhos que poderiam existir, etc, etc. Então, nós já estávamos quase nos acostumando, né? Quer dizer, a raiva também era, embora sabendo que ia acontecer, porque tinha que colocar de novo as coisas no lugar, porque elas reviravam tudo, né? E foi um período muito interessante que quando a gente tinha nossas reuniões né, mais, vamos chamar assim, entre aspas, clandestinas, a necessidade faz com que até a comunicação ela tenha outro padrão, né? Tanto é verdade que às vezes o local onde era a reunião era um pequeno endereço que se colocava entre a cinta e a calça, ou entre os dedos, enfim, entre o sapato, portanto, e a meia, ou dentro da meia. Então eram todos desse tipo. Agora, a repressão também é evidente que tinha seus momentos de estupidez, mas também tinha, às vezes, a sua inteligência. Por exemplo, nesse episódio que houve da Universidade Federal, quando na reitoria houve essa rica e histórica ocupação, um dos principais colegas que fazia parte da diretoria que nós estávamos respondendo na Católica, e que teve uma fotografia também muito interessante, ele ajudando a mexer com aquele busto do reitor, né, e tal, ele desapareceu 6 dias. Quer dizer, esse é outro dado que... Qual o nome dele? Ele era, na verdade, além de fazer direito, ele era um dos melhores CRAID, daqui a pouco eu vou lembrar, Carlos Caraides. Ele é, na verdade, também um excelente membro da equipe cênica do Guaíra. Ele fazia a escola de teatro e depois ele passou a dirigir peças. E as peças também todas eram peças que tinham conteúdos. Uma delas, por exemplo, nós levamos inclusive para Toledo no período de férias, que era a exceção e a regra do Bertolt Brecht. Então, era um engajamento também que você tinha em todas as frentes, né? E o Carlos Craide, se não me falha a memória, Carlos Craide, que era uma família de São Paulo, ele simplesmente desapareceu. E aí, quando ele voltava, quando desaparecia, você não sabia se ia ser torturado, você não sabia o que ia acontecer com o colega, e aí você perguntava, quando é que vai chegar a minha vez? E como era viver sob essa... Que tipo de estratégias, né? Como é que era viver sob essa possibilidade? Mas não era fácil, porque uma coisa que evidentemente vem, os humanos são, né, com toda a estrutura emocional que nós fomos construindo, mas ninguém, né, vira, na verdade, uma máquina insensível. Uma das coisas que visitava permanentemente nós, na verdade, era uma espécie assim de quando é que vai ser sua vez, né? E sabia que viria a sua vez, provavelmente, né? E é interessante dizer que esse, quando vai vir a sua vez, criava uma paranoica. Não era uma paranoica gigantesca, mas, por exemplo, você ia de ônibus para a faculdade, né? Era raro quem tinha carro, quer dizer, 3, 4. Conclusão da história. E daqui
do centro onde morávamos, né, numa verdadeira, um prédio muito antigo, né, onde nós estávamos em 6 estudantes na pequena república. Então o que acontece? Você, conforme quem estava sentado do seu lado, você não deixava de raciocinar que ele era dedo duro. Porque você sabia que tinha muito dedo duro, inclusive na sua sala. Na minha turma, tinha 8 que de alguma forma contribuíam com a repressão. Alguns mais institucionalizados, outros menos. E é interessante que por isso você às vezes, quando a pessoa olhava muito para você, ou ficava observando você, puxa vida, esse é dedo duro. E aí, aos poucos, você foi conhecendo dentro da sua turma quem era dedo duro. Né? Até pelos seus atos, até pela sua omissão em participar, ou às vezes até pela forma como que ele reagia. E aí teve uma coisa que me chamou muita atenção, que eu aguardo até hoje, que havia um dos colegas de turma, ele na verdade era do CPUR, eu não vou declinar o nome, claro, e a gente sabia que ele fazia parte até pela função que exercia, ele era do CPUR, e alguns que participavam, né, da atividade, a gente sabia, mesmo constrangido, que eles tinham que fazer relatórios. E é interessante que esse acadêmico, ele tinha algumas dificuldades, até porque soube daí, pelo relacionamento que construímos, que ele estava fazendo CPR também porque ele é uma forma de sobreviver para poder fazer o curso superior. E aí que um dia ele me confessa, depois de formado, que algumas pessoas ele declinava constar do relatório porque eram pessoas que ele mais admirava de um lado, mas de outro que ajudava pelas dificuldades que ele tinha. A mostrar por exemplo, serviço, né? Isso. Eu não vou esquecer que, por exemplo, nós tínhamos uma das mais ricas pessoas que havia, que era o professor Lamartine Correia de Oliveira, que além de ser um gênio do direito, ele era um engajado, progressista. Seguidamente ele ia de ônibus para a faculdade para dar as suas aulas, que eram magistrais, e uma das formas de poder acompanhar a aula do professor Lamartine era gravar a aula, e pedimos autorização. Então nós tínhamos um grupo que se revezava, gravava e degravava, na época com máquina, né, de escrever com papel celofane, né, não é celofane, papel, enfim, de cópias. Então dava para tirar umas 8 cópias, e aí aquele grupo contemplava. E este acadêmico é um que de vez em quando eu cedia para ele, ele disse, não, eu já estudei, né? E isso ele depois veio dizer que ajudava muito, porque ele não tinha como comprar os livros, ele não tinha condições de comprar os livros que eram recomendados. E a apostila ajudava bastante, que nós mesmos tínhamos elaborado enquanto vontade, como os estudantes, de aproveitar bem a sabedoria, os ensinamentos geniais do professor Lamartine. Então, vê como é um detalhe interessante que, de repente, você tem um lado humano, né, dentro de alguém que está fazendo parte, e não, quem sabe, como o maior protagonista e nem de uso da violência, mas como ele trabalhava a informação. E uma questão que não tínhamos mínima ideia, sublinhou dentro dele uma ideia seguinte, de não constar nos relatórios deles algumas pessoas. Ficamos só sabendo depois de formados, né? O senhor chegou a ser preso alguma vez? Detido, mas preso mesmo não. E eu vou lhe dizer que é interessante porque quando houve essa prisão do Carlos Kreider, nós tínhamos certeza que seria a vez, porque ele era membro do diretório, membro da direção. Isso agora vem, não, é porque era normal isso, você já tinha um pouco a informação que os da vez, né? E é interessante um outro detalhe que é muito, são pequenas coisas, mas assim, é que nos episódios que se seguiram, né, evidentemente, eu podia citar tantos outros, mas vou me resumir, por exemplo, em cima do aspecto. Quando veio a nossa formatura, então já estava bem agudizada, porque, evidente, nós estamos falando de uma formatura que vem depois do processo que recrudesceu violentamente a ditadura. Já era uma violência e ela passou a ser, né, de maneira muito mais forte. Que é quando vem o AI-5. Quer dizer, quando nós saímos vem 68 para 69, então aí virou um processo muito mais agudo, né? A sua formatura se deu em que ano? A minha formatura foi em 71. 71 para O 72. auge, né? Para 72. E aí o que acontece? São coisas que mostram como é que também eram
os desencontros de posição política dentro de uma própria turma. A nossa turma da Faculdade de Direito, ela, na verdade, tinha uma divisão. Além de ter alguns que ajudavam a informação de todo o processo repressivo, havia outros que não queriam nada com nada, claro, até porque, né, já vinham de um berço de ouro, vamos assim dizer, né? Mas o mais significativo é que isso tudo nos deu um bom relacionamento, porque a nossa atividade no Diretório Acadêmico era muito intensa. E ela também era grandemente política, mas também tinha outras atividades. Não se preocupe. E não há como deixar de registrar de que esse momento universitário, estudantil, essa efervescência, também fazia com que permanentemente nós estivéssemos aperfeiçoando o posicionamento ideológico, né? A afirmação dos compromissos que nos alimentavam, né? E é interessante que, nesse mesmo período, nós torcíamos muito por vários movimentos que haviam, né? Não só no Brasil. Além de participar do movimento estudantil e ter essa posição fortemente contra a ditadura, mas a gente tinha um olhar, por exemplo, muito rico e de muita simpatia para os movimentos de outros lugares, de enfrentamento também de toda a luta contra a ditadura em outros lugares, mas também com os países que estavam se libertando. Por exemplo, eu tive uma vontade danada de ir para Angola, Moçambique, quando era estudante, porque era um desejo enorme de contribuir para a libertação de países, né? E um detalhe interessante, que fechando o período estudantil, é que estava evidente para todos nós de que, muitas vezes, estava evidente para todos nós, por exemplo, de que toda a trincheira era importante. Por exemplo, quando fomos escolhidos para ser o orador da turma do curso de Direito, é claro que também nós tínhamos já claro que era um momento importante de utilizar o discurso de formatura como contundentemente contra a ditadura. E aí houve um detalhe interessante, a repressão ela se dava de todas as maneiras e de repente aconteceu do então ministro Jarbas Passarinho da Educação, do período autoritário, de remeter um telegrama suspendendo a formatura do ex-presidente do Diretório Acadêmico, preso político, o João Bonifácio Cabral Júnior, sob a alegação de que havia irregularidade no seu curso, porque com a prisão dele, ele, que era, na verdade, veterano, acabou se incorporando na nossa turma. E essa decisão do Ministério realmente abalou muito a turma. E no jantar, 2 dias antes da formatura, a discussão toda do jantar dos formandos com o Paraninfo e o diretor da faculdade foi em torno de formar ou não formar. Aí os que defendiam não participar da formatura em protesto e também em solidariedade ao João Bonifácio Cabral Júnior. O resultado é que deu uma confusão danada no jantar de formatura, tanto é verdade que até um colega nosso, num momento lá até de agressão com o veículo, a hora que estava saindo, ele foi para a formatura com a perna engessada. E aí o que nós decidimos, sim, ir à formatura então, porque a confusão estava muito grande, mas como um ato de protesto. E aí colocamos no centro do anfiteatro, onde acontecia a presença dos formandos, uma cadeira com a beca, né, em cruz, manifestando o nosso protesto bem no centro. Então era uma coisa que identificava bem a nossa insatisfação. E a Polícia Federal pedindo o discurso. Só 3 vezes exigiram que nós apresentássemos um discurso. Aí eu apresentei um discurso e fiz outro. E o outro, que foi o orador da noite mais significativo, evidentemente, foi o nosso próprio diretor da Faculdade de Direito, Joaquim Brito de Lacerda, e o Paraninfo, que é exatamente o professor... E o Paraninfo da turma é exatamente o nosso professor... Lamartine. Vou ter que repetir, depois você corta, né? Uhum. E, evidente, também o nosso Paraninfo, o professor Lamartine, que também fez um discurso contundente, que começava dizendo que no banquete da ditadura nos restam as migalhas da luta e da liberdade. E assim formado, tínhamos 2 possibilidades. Uma, permanecer em Curitiba,
que já estávamos com um bom relacionamento, de participar aqui de banca, de advocacia, talvez até com o professor Lamartine, porque 3 colegas foram trabalhar com o professor Lamartine, mas havia um desejo muito grande de continuar a luta política, e isso me fez voltar para Toledo. Como eu era filho único homem e ainda só tinha minha irmã, que é um casal que a família tem, mas a minha família ela sempre teve uma certa linha de atuação política, principalmente a minha mãe. Minha mãe era absolutamente envolvida nas questões políticas. Tanto é verdade que ela fez parte do movimento contra a carestia, e ainda tínhamos a ditadura, que era naqueles estertores da ditadura, e fez parte do movimento, ainda no final da década de 70, do movimento das mulheres. Bom, então, voltando para o interior, mas eu voltei para advogar de um lado, mas de outro lado para fazer política. E política contra a ditadura. E aí é que houve uma aproximação com o MDB, porque o MDB era a manifestação possível à época em termos partidários contra a ditadura, porque era Arena e MDB. Tanto e era o partido que abrigava, né? Exatamente, era uma grande frente que abrigava os mais diferentes matizes ideológicos, mas que tinha uma grande unidade. A unidade estava contra a ditadura pela redemocratização. E é claro que também, nesse mesmo período, por exemplo, quando períodos de férias, a nossa atuação era uma atuação também já com componentes políticos na própria região. Tanto é que uma campanha eleitoral ainda não formada, nós ajudamos a coordenar uma campanha exatamente contra a ditadura pelo MDB. E quando formado e estando no município, uma das primeiras iniciativas foi assinar a ficha no MDB e ajudar a constituir o MDB onde não tinha MDB na região. Eu lembro que eu tinha uma pequena máquina Olivetti portátil e esta era a máquina ideal para fazer as andanças na região, para ir na casa das pessoas que tinham alguma informação que nós recebíamos e tínhamos de seu posicionamento e lá fazemos as fichas partidárias. Quem eram os expoentes ou as pessoas que estavam na linha de frente desse MDB, dessa grande frente? Bom, é evidente que a identificação total era com o grupo dos autênticos do MDB, não era com todo o MDB, que você tinha gregos, torianos e fenícios dentro do MDB, né? Então, mas a nossa identificação era com o grupo autêntico, e no grupo autêntico nós tínhamos de Alencar Furtado, a Maurício Fruit, nós tínhamos várias outras figuras, enfim, era um movimento que desde Ulisses Guimarães, mas alguns muito mais contundentes, né, na luta política, que já tinham, na verdade, as marcas da ditadura incorporadas na sua vida e às vezes até fisicamente. Esses eram nossos, diríamos assim, até idealizadores, as referências, né? Claro, além disso, nós não podemos esquecer que a gente cada vez mais foi aperfeiçoando. Aquele Nelton Miguel Friedrich, que participou do movimento estudantil, ainda descobrindo a ideologia, quando chega na universidade já estava muito mais constituído ideologicamente. E quando termina a faculdade já tinha feito um PhD, né, exatamente em formação ideológica, em afirmação daquilo que estava latente, que era uma posição à esquerda. Sim. E, portanto, vai para uma região e nesse município se filia ao MDB, quando muitos esperavam, até porque a gente tinha montado uma boa imagem como líder jovem, como líder estudantil e tudo mais, e alguns até achavam que podia ser um líder, né, para participar daquela política, e é a primeira evidente confirmação nossa, de jeito nenhum, né? Tanto é que houve um detalhe muito interessante, nem bem eu tinha terminado a faculdade, instalado, né, a própria advocacia que exercemos no período era ligada também com direitos humanos. Por exemplo, o que mais nós fizemos de trabalho gratuito era com pessoas que o próprio juiz designava para que nós fizéssemos a defesa, né, gratuita. Segundo, com sem terra, e havia vários movimentos na região, inclusive o caso concreto até do município de Toledo, de quanto que havia, principalmente de um processo de conflito agrário. Ao mesmo tempo, nós
tomávamos a iniciativa de estar ao lado dessa gente, né, que era uma coisa de coerência até. E aí houve um detalhe interessante. Quando vem a primeira eleição de prefeito do município de Toledo, onde a minha família tinha se fixado, evidente, nós tínhamos nos fixado, eu saí candidato a prefeito pelo MDB. E, na verdade, na época, a ditadura também era muito criativa no sentido de manter os seus tentáculos em tudo que é lugar, que eles criaram a sublegenda. Então, tinha Arena 1, Arena 2, Arena 3. MDB 1, MDB 2 e MDB 3. O que acontece? Com isso, eles contemplavam na Arena 1, 2 e 3 as mais profundas divergências pessoais e não ideológicas que havia entre esse mundo de manutenção da repressão da ditadura. E nós saímos candidato, né, criando, na verdade, um polo no município contra a Arena, contra a ditadura. E a maior parte da campanha que foi feita contra nós é que não ia demorar uma semana, que ia ser preso o candidato, porque era muito vermelhinho, porque era comunista. Então era uma carga muito interessante. E o bonito da história é que nós, na verdade, fizemos 37% dos votos, que começamos numa campanha desde o início, tendo certeza absoluta que não teria nenhuma viabilidade eleitoral. Imagina, nós enfrentando um ex-prefeito candidato, um diretor de uma das mais importantes empresas brasileiras da época, que tinha e tem uma filial em Toledo, e enfrentando o presidente da Câmara de Vereadores. Aí a gente alcança 37% dos votos, quase que deu ânimo para alguns que nós podíamos ganhar a eleição, mas foi a eleição mais bonita, porque nós tínhamos certeza que íamos perder. A única certeza era a derrota, mas a única certeza era a vitória da derrota, porque era uma forma de contestar, de ter o palanque, de ter o mínimo de espaço para enfrentar a ditadura. E a nossa campanha foi muito bonita por isso, quer dizer, nós não ganhamos pelo voto, mas politicamente foi uma bela vitória, porque quem se elegeu fez 21,7%, nós fizemos 39% dos votos. Mas isso somava Arena 1, Arena 2, Arena 3, e aí se tornou vitorioso. Só que isso fez com que a gente cada vez mais tivéssemos uma espécie de passaporte para a busca de mandato. Claro que nós continuamos com aquela ação entre nós. Por exemplo, nós fizemos dezenas de reuniões clandestinas com sem terra ou com poceiros, né, junto, por exemplo, com um pastor que era muito forte e contundente também, que foi deputado também pelo MDB, Gernote Quirinos, e outras forças. E foi nesse período de deputado estadual, aliás, nesse período, momento, que quando veio a eleição de 1978, recém-formado candidato a prefeito, 2 anos depois candidato a deputado, acabei tendo uma eleição só em Toledo de deputado estadual. Os votos que obtive fora da cidade do município de Toledo, eles foram além do necessário. E viemos para Curitiba exatamente com essa marca, né? A marca do movimento estudantil, principalmente no período universitário, a marca de uma postura clara contra a ditadura, a repressão, a tortura e toda essa violência. E como chegamos na Assembleia Legislativa, é evidente que o nosso mandato acabou se constituindo majoritariamente nesse enfrentamento. E aí houve uma coisa muito rica, fomos escolhidos pela bancada para ser líder da oposição, do MDB, e ao estarmos na liderança do MDB, nós tivemos uma iniciativa junto com os companheiros, com a bancada, enfim, que foi muito marcante. Portanto, como é que nós usávamos todos os espaços da liderança do MDB para essa luta política, para essa contestação. E isso fez com que nós tivéssemos assessoria, e essa assessoria, na verdade, nós distribuíamos tarefas para os parlamentares para ocupar todos os espaços, fora as emendas, fora os projetos e assim por diante. Então, em outras palavras, foi possível fazer na bancada e principalmente na liderança do MDB, uma liderança coerente com aquilo que mais se queria, que era a mudança no país, quer dizer, era por fim a obscuridade, a repressão, a violência. E aí houve um dado muito interessante.
porque nesse momento nós já estávamos com os movimentos muito crescentes, né, por exemplo, da anistia. Então nós criamos vários e vários comitês, ajudamos a criar, né, pela anistia, pela volta dos exilados, pelo processo de reabertura e de forma que nós pudéssemos ter essa anistia. Claro que a nossa anistia era a anistia a mais ampla, né, e evidente que o que se visualizava era, na verdade, uma fresta no edifício da ditadura, né? Quer dizer, era algo muito aquém do que queríamos. Só que nesse processo, foi um processo tão crescente, porque aí você tinha a todo momento encontros, você tinha noites, você tinha manifestações. Quantas e quantas reuniões eram feitas aqui e nos municípios do interior pela anistia, de como, na verdade, nós identificávamos cada vez mais também o envolvimento, né, de pessoas que começavam daí dizer assim, a reencontrar aquela ansiedade libertária, participativa, democrática. Quero dizer só um parênteses para voltar. Quando nós estávamos formando, ajudando a formar o MDB, por exemplo, em todo o oeste do Paraná, em boa parte do oeste, é interessante que uma das fórmulas que nós encontramos era buscar quem é que tinha participado da vida pública antes do golpe militar. Então era muito interessante para saber, por exemplo, um sindicato, aliás, em qualquer atividade rural ou qualquer atividade urbana, quem é que tinha participado de atividades antes de 64. Tinha sido candidato a vereador, ou tinha sido prefeito, ou tinha simpatia, ou a família tinha participado, era um indicativo. Segundo, quem era do PTB. PTB que eu digo não de hoje, da PTB de antes de 64. O terceiro componente que era muito interessante, quem era brisolista. Porque como a região tinha uma colonização forte do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, então era interessante que você, quando encontrava um brisolista, era a mesma coisa como ele encontrasse uma fonte d'água limpa. Ele queria beber. Né? Eram pessoas que tinham muito fortemente a questão da luta, né? Como aconteceu no Rio Grande do Sul, de desapropriar multinacional, de educação, né, de enfrentamento da ditadura, e aí de repente o próprio João Goulart cai, né, o golpe militar, e o Brizola exilado. Então havia um ambiente muito fértil com estes segmentos que tinham alguma relação antes de 64 com a política ou a atividade associativista, seja rural, seja urbana, ou tinha alguma noção de ligas camponesas, ou tinha alguma noção da luta sindical, ou de centros culturais. Enfim, era muito positivo esse aspecto. E aí um detalhe interessante, mais ainda quando você conseguia encontrar grupo dos 11. Porque na luta, principalmente cabeçado por Brizola, enfim, mas dos que eram mais ousados contra o sistema, o grupo dos 11 era, na verdade, uma estrutura que foram criadas, né? Eram verdadeiros aparelhos, no bom sentido. Células. De células nesse processo de enfrentamento, de transformação, etc., né? É interessante que você está colocando esses critérios para a busca, né, da formação do MDB e que me parece ser um catalisador para o grande desempenho em 74, né, do MDB. Não foi um, com certeza. Não foi um movimento silencioso, tal, mas ele tinha uma lógica, né? Você tinha algumas fortalezas que estavam no coração e na mente dessas Sim. pessoas, e que tiveram a coragem de reencontrar o ânimo da luta. Vou citar exemplos assim. Nós tínhamos um candidato a vereador num pequeno município que ele colocou o que podia. Ele comprou um Fusca velho, colocou um alto-falante e ele ia um dia inteiro, se elegeu vereador e virou um multiplicador nosso. Ele ia para outros municípios ajudar a fazer o movimento. E aí um outro componente que entrava era buscar exatamente os setores também mais fragilizados, mais oprimidos. Então, por exemplo, poceiro, né? Trabalhador rural, mas ao mesmo tempo o assalariado, que é aquele salário de fome. E a gente fazia muita manifestação na frente de determinados empregadores que não atuavam direito. Né? Aliás, é um outro componente rico. Eu tive
a riqueza de ser odiado por quem eu achava que devia ser odiado mesmo, né? Tipo assim, manifestação na frente de um frigorífico às 5 da manhã na virada de turno contra aquela baboseira de fazer um 1º de maio só festivo e só de canto e comida, né, farta e o resto do ano. Então, estes elementos também eles entravam e se encaixavam bem porque já havia um ânimos de, né, porque já estavam sentindo muito fortemente a tempo, né, a opressão, a injustiça, mas que começava a ter um espaço para poder se manifestar. Então você tinha a liderança estudantil, você tinha esses segmentos que falei, e isso fortaleceu muito a constituição do MDB. E com o mandato, é evidente o mandato a serviço dessa causa, e aí eu vou dar 3 exemplos bem significativos, um deles, a bancada do MDB na Assembleia Legislativa, 79-82, era uma bancada que tinha majoritariamente um grupo combativo. E com articulação, o grupo combativo, ele se transformava quase num exército, porque você tem um grupo combativo e com articulação e com coordenação, ele triplica, quantiplica a ação. Quantos eram? Puxa, preciso agora lembrar, acho que era 31. Não, desculpe. Não. Nós éramos, eu vou ter que checar bem se eram 19, enfim, a bancada toda era de 54, a maioria era da Arena, mas nós éramos tão articulados que nós fazíamos uma ação e uma força na Assembleia que seguidamente nós colocávamos no canto do ringue a Arena. Não, imagino que um MDB formado por diversas frentes e correntes também deu, embora a bancada tivesse vários representantes dessas diversas frentes, mesmo assim como líder o senhor conseguiu ocupar os espaços para marcar mais uma vez a posição. E tinha alguns elementos assim que contribuíam. Por exemplo, a bancada da situação, a governista, a arenista, ela era preguiçosa no debate, porque ela, na verdade, era uma bancada, em grande parte, despachante de interesses provincianos, das paróquias. E nós, da oposição, nem éramos vistos e recebidos em, por exemplo, um governador da época. Ele dizia, aqui não entra deputado da oposição, do MDB no Palácio. Isso para nós, para quem era mais contundente, era até um conforto, né? Porque dava uma legitimidade para o discurso. Com certeza, né? E diminuía a possibilidade de cooptação. Claro. E outro detalhe interessante é que, e é isso que eu acho que vale muito para a memória, e é preciso resgatar, o que significaram os espaços que foram ocupados, por exemplo, de um partido político, com toda a frente que era, num momento desse de redemocratização. Por exemplo, o nosso gabinete na Assembleia Legislativa, da liderança do MDB, ele durante alguns períodos virava sede, por exemplo, do movimento de reconstrução da UNE no Paraná, do movimento de reconstrução da UP, de reconstrução da UPES, do movimento da caristia. Eu tinha gente da equipe dentro do gabinete que era líder do movimento da caristia, por exemplo. Ou fazia parte da liderança do movimento contra a caristia. Então, o que acontece? A coisa mais bonita que eu posso dizer que vivi como deputado, além do enfrentamento da ditadura propriamente dita, é o aproveitamento que se deu para que a mini estrutura que podia ter cada deputado, mas principalmente da própria liderança, se transformasse no espaço. Era ali o momento que mais se podia agasalhar os que estavam fazendo aquele enfrentamento jamais direto no processo de redemocratização. Até porque essa esquerda daquela época era uma inteligência, né? Eram os intelectuais, eram as pessoas que tinham uma cultura política amadurecida, né? O sofrimento e a história, né, do período autoritário ajudou também a construir mais homens e mulheres resistentes, né? Homens e mulheres, na verdade, como a gente diz, que foram temperados no fogo da luta e não da comodidade ou, enfim, da benesse.
Quer dizer, essa foi também uma coisa muito forte. Então, como eu estava colocando, você tinha na bancada, e evidentemente na liderança do MDB, esse endereço. Se for resgatar, vai se verificar que em alguns momentos, alguns desses movimentos, o endereço era a Assembleia Legislativa. Porque era o espaço mais adequado. E outra coisa, ali permitia ter algum apoiamento material, às vezes. Era uma passagem aqui. Então, em vez de fazer aquela mendicância que você tem muitas vezes nessas áreas, você tinha, na verdade, a possibilidade de contribuir para o multiplicador, né? Para criar o efeito realmente de coragem cívica, né? Da coragem cívica. Um outro dado interessante é que a bancada foi se firmando muito e isso fez com que nós estivéssemos constantemente cobrindo no estado todo iniciativas porque todos sabemos que, né, é um processo que vai se estendendo até as margens, né? Por exemplo, para chegar lá em Tapejara do Oeste, ou chegar lá no interior de Coronel Procópio, quer dizer, o movimento... Então, isso também ajudou muito. Então, né? As referências que a oposição colocava, e isso era muito usado. E, às vezes, até em conflitos. Por exemplo, eu não esquecerei nunca que nós tivemos aqui vários episódios em Curitiba em que o papel que teve a bancada, a liderança, de operar, por exemplo, em defesa da nossa causa, mas ao mesmo tempo, às vezes até a pedido. Houve um episódio muito interessante. Preciso lembrar agora o mês e o ano. Houve aqui um verdadeiro estouro dos trabalhadores da construção civil. 79. 79. Novembro de 79. Exatamente. Eu estava com dúvida se era 99 ou 80. Não, Então, veja, lembro-me bem, como se fosse hoje, nós na Assembleia Legislativa, de repente veio um apelo que nós fôssemos urgentemente para Marechal, a Praça Zacarias, porque estava um conflito pesadíssimo. E, estranhamente, um dos pedidos foi do próprio período, do próprio sistema, do próprio governo. Por quê? Porque não tinha como ter qualquer possibilidade de controlar na base da repressão, porque foi uma explosão. Foi uma explosão. Só quem viu e viveu sente o que é um ser humano que chegou no limite, no fundo do poço da injustiça, né? Daquela marmita feita às 4 da manhã para comer às 11h30, com 15 minutos para começar a trabalhar, e, na verdade, não ter o próprio sindicato, que já estava começando a ter de novo a formação sindical, absolutamente apelegado. E a explosão foi tão violenta que saíram, assim como estouro, e iam agredindo o que tivesse na frente. Não era uma agressão, era uma explosão. Por exemplo, de ver a marmita batendo no vidro dos carros, e no meio dos carros rodando e tal, e aí chega na frente do sindicato, e na frente do sindicato praticamente apedreja o sindicato, põe a correr todos que estavam no sindicato, jogando aquela marmita com aquele feijão e arroz, era a única coisa que tinha. Um negócio assim de arrepiar, de uma emoção, de sentir quanto que o injustiçado tem possibilidade de explodir. E isso, evidentemente, fez com que a nossa presença ajudou, ao menos, a evitar, ordenar um pouco aquilo, de forma que, por exemplo, a gente já conhecia alguns desses líderes informais, porque não eram os formais que estavam apelegados, e esses informais, e eles já se identificavam conosco, com muitos, né? E não só quem era parlamentar, mas de outras forças, às vezes de pastorais, às vezes de movimentos os mais diversos, e com isso a gente conseguiu dialogar com essa liderança e fazer com que a gente pudesse, e lembro-me bem, de um lado nós pegamos o compromisso de não haver nenhum tipo de repressão, mas de outro de que nós íamos encontrar um espaço para fazer o encaminhamento das reivindicações de maneira contundente. O senhor chegou a participar das mesas redondas com o general Adalberto Massa? Olha, não foram muitas vezes, mas eu tive algumas vezes. Mas o mais... o senhor sabe que a presença dos parlamentares foi muito importante, né, para a conquista. Com certeza, porque
Dava uma garantia. Garantia. Quer dizer, você tinha confiança daquelas lideranças incipientes, informais, mas cada vez mais acreditadas. E de outros você tinha parlamentares que também eram de confiança, até porque estavam no outro lado do governo e tinham posições firmes. Esse episódio, por exemplo, desagou que lá na Praça do Atlético nós fizemos assembleia. E algumas conquistas se deram. Então não era também um blá blá blá, porque a nossa posição não era, evidentemente, de restringir ou colocar panos quentes. Ao contrário. E isso, né, fez com que a gente tivesse um momento muito rico. E de outro lado interessante, que esse mesmo episódio, por exemplo, aliás, desse aspecto de repente, o MDB, ou enfim, os movimentos que estavam durante algum período, né, praticamente albergados, né, na Assembleia Legislativa, isso fez com que também fortalecesse muito, eu diria assim, essa ligação em cima de uma abordagem muito mais ampla, né? Porque aí já entrava o discurso da anistia ampla, geral e restrita, já entrava o discurso da campanha das diretas, embora às vezes com outro nome, e isso tudo foi um fermento. E esse fermento foi, né, avançando e evoluindo. E todos nós também evoluímos, né, na leitura de documentos, histórias, lutas, né? E havia uma solidariedade, quer dizer, por exemplo, eu cansei de ir para a tribuna tentar aprovar, por exemplo, manifestação de apoio às greves do ABC, mas ao mesmo tempo nós criamos na Assembleia Legislativa uma entidade, porque era uma forma para poder também usar, entre aspas, o plenarinho da Assembleia, por exemplo, e a nossa própria estrutura, para a boa causa. Por exemplo, nós criamos uma entidade exatamente de solidariedade democrática América Latina, e isso fazia com que nós tivéssemos, né, um vai e vem com a Argentina, com o Paraguai e outros países, de forma a esses parlamentares terem essa defesa, né, um pouco continental, que a ditadura tinha se esparramado. Mas, ao mesmo tempo, nós tínhamos muitas pessoas muito queridas que estavam nesses países antes de vir a ditadura. Quantos dos líderes que estavam junto conosco numa manifestação como aquela de ocupar a reitoria e que de repente foi para a Argentina, deu o golpe lá, foi para o Chile, deu o golpe lá. Então você tinha uma solidariedade muito forte, né, exatamente com estes países que, como dominó, né, próprio de todo um movimento que houve, né, de sufocar o processo mais libertário que estava acontecendo entre nós. E com isso a gente também criou uma entidade que era, vou lembrar em seguida, porque na verdade era especialmente de defesa democrática da América Latina. E aí era um espaço muito rico para trabalhar também com os exilados desses países que estavam aqui, tipo do Paraguai. De como que nós recebíamos, por exemplo, o líder da oposição do Paraguai, que era seguidamente preso e torturado. Como é que um Domingo Laíno, que era uma das maiores lideranças que tínhamos no Paraguai, várias vezes chegava e era aqui agasalhado, às vezes ele ficava exilado, às vezes asilado. Em outras palavras, isso tudo mostrava que a gente também não estava pontuando só a questão tipo paranaense. Quer dizer, toda a questão nacional não podia ser diferente, permeava toda essa luta. E evidente também a questão latino-americana. É interessante você colocar isso, porque hoje a gente olha a Assembleia, ela tem uma participação tão estanque, né? Tão Assembleia Legislativa, né? Ela hoje está tão voltada até para as suas próprias questões, numa faceta corporativista, que eu até fico surpresa e acho interessante que o senhor coloque esse comportamento da Assembleia, que se perdeu no tempo, né? Eu acho que uma Assembleia Legislativa no Estado, ela se transformou em grande parte, infelizmente, um feudo. Não, mas é um feudo que, na verdade, não é nem bem feudo, na verdade, é um exercício paroquiano. É como se fosse paróquias, né? Não é nem diocese. Sim. E não é nem... Muito voltada para o próprio umbigo. Exatamente, e a questão imediata, quer dizer, a questão pontual. E aí é uma obrinha aqui, a defesa de alguma outra iniciativa, que podem ser legítimas até,
mas na verdade que é muito pequeno diante do tamanho de um exercício representativo. E É do por isso que está parlamento, crescendo né? muito a democracia direta. Vamos falar um pouquinho agora de como é que o MDB chegou para a eleição a governador em 81, né, do José Richa. Como é que ela se preparou e como é que ela administrou as várias correntes, porque seria a primeira eleição, né, seria a primeira vez que o Paraná e o Brasil ia eleger seus governadores pelo voto direto. Na verdade, esse aprendizado que teve de termos que nos unir para enfrentar um inimigo maior, portanto, de somar as forças em torno de uma agenda, que ao menos um componente da agenda era de interesse coletivo, comum, e isso fez que a gente tivesse a convivência, né, com um espectro enorme de posicionamento, alinhamento ideológico, mas o que acontece? Quando você tem um traço de unidade, que era enfrentar o adversário maior, a ditadura, isso fortaleceu durante muito tempo a compreensão de que essa é a única forma que nós vamos poder avançar. Bom, nessa altura nós estamos com a volta dos exilados. Ao mesmo tempo, na volta dos exilados, pedia ampliação, claro, da redemocratização. Mas pedia também o pluripartidarismo, quer dizer, como é que rompe com o bipartidarismo, que era uma criação da própria ditadura, mas que o MDB, que nasce, portanto, como filho da própria ditadura, se libertou dessa maternidade perversa, se não no todo, mas em parte, e principalmente por um grupo muito mais consistente, mais autêntico. E é evidente que aí o que acontece, quando se aproxima 82 e o processo de redemocratização está dando os seus passos, que não era nada daquilo que nós queríamos, mas era o que acabou acontecendo, e aí tinha duas opções: ou se continua na posição, que eu diria assim, ideal, o trabalho real, sabendo que é no processo que vai ter que avançar. Então, em outras palavras, 1980, por exemplo, e cito um exemplo, de novo, muito pessoal. Quantos de nós participamos do movimento dos atingidos da barragem de Itaipu, chamado Movimento Justiça e Terra? E esse movimento Justiça em Terra teve um apoio muito significativo de igrejas, especialmente católica e luterana, inclusive um encontro de bispos acontecendo, por exemplo, em Santa Helena, que era a sede do movimento. E nós ficamos acampados 16 dias. É interessante a vida, né? Depois eu vou... E aí o que acontece? Depois fizemos a grande caminhada até Foz, e que tivemos que acampar no chamado Muro da Vergonha, no Trevo da Vergonha, porque o exército havia cercado até os acessos a Itaipu com baioneta e tal, em diálogos ásperos e tudo mais. Mas o que eu quero dizer com isso? Veja como são as coisas. Então, na verdade, já estavam nesse momento, como se fosse uma grande panela de pressão com muita pipoca dentro, que estavam pipocando os movimentos, as iniciativas. Quer dizer, a fadiga da ditadura era tão presente, e isso fez com que, de repente, mesmo uma obra que tinha o cunho, né, do período autoritário, por mais que era uma obra que tinha sido pensada muito antes, inclusive uma obra diplomática, não conseguiram conter uma manifestação e criação de um movimento Justiça e Terra, que, por sinal, na avaliação do movimento Justiça e Terra, meses e meses depois, foi o que, na avaliação em Cascavel, que na verdade teve uma maternidade, uma das principais maternidades do MST. Você veja como é que são as coisas, né? Nós estamos ainda no período da ditadura, uma obra que estava naquele momento muito marcado como sendo do período autoritário, e um movimento que era menos contra a hidrelétrica, mas também era, mas muito mais em função da injustiça do preço pago na indenização das terras dos atingidos. E isso fez com que nós tivéssemos lá um foco, e que repercutiu muito, porque agregou pastorais, agregou outras igrejas, mas agregou também muitos parlamentares, mas agregou muitas lideranças. E aí nós tínhamos, num determinado momento aqui, apenas 11 prefeitos do MDB no Paraná. Mas os 11 prefeitos, que a gente falava dos 11 prefeitos de boca cheia,
Porque ser prefeito do MDB, com todas as benesses oficiais e ainda autoritárias, tinha que ser bom. E aí o que se deu? Quando chega 80, 81, 82, você já estava com uma presença, por exemplo, mesmo em Brasília, mesmo na Assembleia, mesmo os sindicatos incipientes ainda retornando. Aí você tinha já os movimentos todos, caristia, movimento de reorganização nas entidades, etc, etc. Então isso, na verdade, era capilarmente, né, uma ampliação. E, por mais que a eleição era uma eleição que ainda não tínhamos nas capitais e nem na área de segurança que diziam, mas tinha nos outros municípios e nos outros municípios também cresciam as lideranças oposicionistas. E muitas gestões, até porque não tinham as benesses diretas de Brasília ou do Palácio Iguaçu, elas se consolidaram como excelentes administrações, só com os próprios recursos, dá para se dizer, com criatividade. Então, isso também mostrava que o caminho e a verdade e a vida não era aquilo que a ditadura propunha, né? Mesmo por quem estava afastado do movimento ideológico, do movimento mais de luta democrática, de justiça, de libertação. E essa somatória de terrenos férteis permitiu que fôssemos para uma eleição com muitos diversos, mas com um alvo também definido, porque a certeza é que você estava, para nós, mais conscientes, que o Estado era ganhar o governo e não o poder, mas que era taticamente fundamental, na derrubada da ditadura, ter, como algumas prefeituras já estavam mostrando, multiplicadoras de outra referência, né, mesmo com beneficiando as suas comunidades de maneira diferente e mais ampla, mas no Estado seria, na verdade, um estágio extraordinariamente positivo. Então engolimos seco não ter eleição presidencial. Né? Engolimos seco, na verdade, ainda aquele processo autoritário. Né? E a eleição de governo do Paraná, ela se deu também na riqueza desse esgotamento que estava manifesto. E aí as lideranças já estavam marcadas, as nossas, digo assim, marcadas pela coragem, pela posição, independente, eu vou dizer, se tem maior ou menor valor. Estou colocando de maneira mais genérica que eram lideranças que já eram referências. Quer dizer, você tinha vários parlamentares que eram respeitados e festejados pela sua contundência. E que poderiam ser os candidatos. Exatamente. Você tinha de Alencar Furtado naquele momento, mas você tinha também... E o Alencar vinha de uma cassação. E a anistia era importante, mas ao mesmo tempo você tinha o José Rich, que tinha sido excelente prefeito de Londrina, e que foi um dos senadores vitoriosos naquele massacre que se fez, naquela pequena abertura que tivemos no 74. Período autoritário. E, quer dizer, é claro que o massacre maior que sentiram, né, foi, na verdade, naquela eleição que elege-se Leite Chaves. Ninguém queria ser candidato a senador porque não tinha nenhuma possibilidade de vencer a eleição. Lembro-me bem que eu estava participando da coordenação da campanha na região. O nosso maior sonho era eleger estadual. Então era eleger 3 estaduais em toda uma região. No meio da campanha nós sentimos que dava para eleger federal também. E quando faltava uma semana para a eleição, eu disse, não é possível. Acho que o Chaves vai se eleger. Então você veja como é que foi o crescendo. Aí a eleição seguinte tinha um recall disso. Quer dizer, era o esgotamento de um lado, mas também algumas pessoas bem posicionadas, etc., ao menos no trato da coisa pública e com algumas iniciativas mais coerentes. E aí vem a eleição de governo do Estado. E é evidente que não estava no principal foco ainda a partilha do poder, era ganhar a eleição. Claro que ganhar a eleição também sinalizava para grupos, inclusive conservadores, que estavam juntos. Mas também eles queriam, né? Até porque, vou dizer aqui de maneira, não sei se oportunista ou não, mas também era a possibilidade de voltar ao poder, né? Claro. Gente que foi renegando aquela posição inicial, né? Nós tivemos um candidato aqui que faleceu, vou declinar o nome, que saiu candidato ao Senado, que ele tinha sido um dos fundadores da Arena e presidente da Arena. E de repente ele estava conosco na campanha como candidato, né? Como candidato na nossa campanha, né?
E aí elege o José Richa, e é preciso fazer um reconhecimento, que José Richa, para a época, para o contexto, foi um dos governos mais progressistas que nós tivemos na história brasileira pós-ditadura. Tanto é que ele agasalhou mais de quase 2 dezenas de ex-presos políticos ou exilados da ditadura, mas também trouxe uma juventude que tinha posições claras. E trouxe para o governo a experiência do movimento estudantil. Do movimento estudantil. Quer dizer, eu por exemplo, tive gratas surpresas. Eu tinha feito 84 mil votos para deputado federal. E o Richa nos convida para ser secretário de Estado com 29, 30 anos. Mas com a gana, né, muito forte de ter participado de toda essa luta e a gana muito forte de desconstruir totalmente a ditadura. Então, vinha com aquela vontade riquíssima que aquela equipe toda tinha, né? Que você tinha um Klaus Germans, que você tinha um José Samek, um Jorge Samek, desculpe, que você tinha Enes e Enes, Horácio, Racanelli, eu podia citar, e era bom citar todos, mas não permite aqui, pelo tempo. Mas isso fez com que, por exemplo, você tivesse, né, uma oportunidade e deu certo, ganhei-se a eleição, aí o governador nos convida, e ainda no período de preparação do governo foi criado o grupo de diretrizes, e esse grupo de diretrizes, de novo, tinha um componente muito progressista, e quase todos foram agasalhados para fazer parte da equipe. E ao fazer parte da equipe, nós acabamos muitos tendo algumas áreas estratégicas que ficaram conosco, não todas, nós sabemos como é que funciona isso já à época, né? Tem algumas áreas que até hoje os progressistas não conseguiram, ficaram na antessala, né? Mas a própria área que nós tivemos, que era uma secretaria, que era de meio ambiente, de saneamento, que era a Sanepar, de habitação popular, Coapar, da Surema, que é recursos de meio ambiente, da Radipar, do controle e erosão, que era a superintendência, e a Copel. Isso tudo era uma única secretaria, hoje praticamente são 5. E é evidente que com aquela gana veio toda uma vontade de fazer diferente. E fazer diferente e fazer mais, e para os que tinham menos. Então aí já começou a ter marcas de governo. E hoje é fácil falar em participação, e a gente que advoga o processo participativo desde sempre, e lutamos muito para a Constituição brasileira ter o que tem no parágrafo único do artigo 1º, que é a representativa, mas também a democracia direta, é um governo que inclusive criou uma Secretaria Especial de Assuntos Comunitários e Participação Popular, e que permitiu nós criarmos uma série de programas que tinham, evidentemente, o envolvimento das comunidades e com olhar diretamente para os mais oprimidos e excluídos. E isso fez com que o governo, de repente, tivesse essa possibilidade, quer dizer, em estando no governo com esses compromissos, de também, o que a gente poderia dizer, fazer com que iniciativas fossem coerentes com aquela luta toda. Por exemplo, um dado que não é diretamente ideológico, embora tenha um componente de justiça social e em favor do pequeno. Era escandalosa a posição, por exemplo, de nós termos 82 propriedades no Paraná, 1.000 propriedades com energia elétrica. Quer dizer, era escandalosa a situação do Paraná de ser um superavitário na geração de energia, que exportava energia para os outros estados, e só 82.000 propriedades rurais com eletrificação rural. Quando nós criamos o Clique Rural, né, depois de todo o enfrentamento interno, que inclusive teve a queda de um dirigente da Copel porque não queria mudar o padrão, e várias outras situações, que só isso merece um depoimento, mostrou o quê? Que nós tínhamos que fazer uma reviravolta nisso. Quer dizer, nós eletrificamos 123.000 propriedades em 4 anos. No histórico, até 1982, só tinham 82.000 propriedades com energia elétrica. Então veja a guinada que se deu em cima de quem? Do pequeno. Porque por que só poucas propriedades tinham energia elétrica? Porque o padrão era tão exigente e tão caro que não permitia o pequeno acessar. Como criamos um mutirão habitacional que em grande parte estava direcionado a quem? Ao boia fria. Porque era exclusivamente para quem percebia até 3 salários mínimos. Criamos o primeiro programa de meio ambiente do Paraná. Criamos a primeira lei de agrotóxicos do Brasil.
Criamos a primeira lei de manejo adequado de solo e água. Foi criado o primeiro convênio biestadual Paraná e São Paulo para ter uma atenção especial na região dessa verdadeiro berçário de espécies marinhas, quer dizer, Cananéia, Paranaguá, Iguape. Em outras palavras, realmente um governo progressista. Agora, dentro desse governo, e é preciso registrar, porque é uma memória não contada, ali tinha, por exemplo, inclusive apoiamento ao movimento sem terra em efervescência, em início mais organizado. Quer dizer, eu orgulhosamente posso dizer hoje o que significou a Secretaria da Agricultura, com a nossa participação na Secretaria do Interior, na época, por exemplo, de socorrer, inclusive, algumas ocupações que eram necessárias, com até barracas e alimentos. Isso não era divulgado à exaustão porque caía todo mundo, porque a pressão era muito grande. Então, em outras palavras, isso dá para dizer o seguinte, de como o governo do Paraná, em 1992, além de todas as atividades que desenvolveu nas mais diferentes secretarias, teve um componente de ter ali um núcleo que foi ousado em colocar em prática o que defendiam e, ao mesmo tempo, apoiar todos os movimentos. E isso ajudou, eu diria assim, a esse crescente, né, de acelerar a reabertura. Por mais que tivemos aquele malogro que foi a campanha das diretas, porque diretas já, embora o Paraná foi um dos primeiros a ter, porque havia o governo do Paraná nessa linha. Quer dizer, quando a boca maldita virou a boca bendita do Brasil, com uma manifestação com mais de 55 mil pessoas pelas diretas já, e chegamos a 1.100.000, e todos nós estávamos lá, o que significou um governo do Paraná em que tinha, portanto, muitos com esse alinhamento? Fortaleceu, evidentemente. Então, por mais que não tivemos a eleição direta quando devida, fomos só votar para presidente da República em 1989, primeira vez que votei na minha vida para presidente da República, mas, em outras palavras, você tinha uma linha de coerência aí, de amplos setores do governo no sentido de avançar. E por que o PMDB não resistiu a esse momento? Eu acho que o PMDB não quis decifrar o seu enigma. O MDB, desculpa, por que o MDB não resistiu a esse momento? Eu acho que o MDB, que vem a ser PMDB, não quis decifrar o seu maior enigma. Qual era o seu maior enigma? Qual era o seu maior enigma? Enigma, quer dizer, qual era o seu maior enigma? É que ele, na verdade, tinha que superar a condição de frente e construir um leito muito mais claro e definido ideologicamente. Não quis fazer. E havia até uma possibilidade que também foi renegada, que se um partido como o MDB, transformado em PMDB, estrutura uma democracia interna, prevalecendo, portanto, os mecanismos da diversidade de posições, mas esses mecanismos, né, azeitados, alimentados pelo reconhecimento às correntes, institucionalizando-as, ele provavelmente teria se transformado num grande partido mais consistente, mais mudancista. Na medida em que quis apenas e tão somente manter a frente enorme, e aí, evidentemente, para manter a frente enorme, sucumbiu diante de um projeto nacional que precisava liderar e de ser, evidentemente, o herdeiro da redemocratização no sentido partidário. Por mais que seria natural e necessário quebrar o bipartidarismo, mas uma coisa que o próprio PT fez isso, no início nem tanto porque não precisava, mas foi fazer um belo reconhecimento das suas correntes internas, que era uma das coisas que nós manifestamos à época ao PMDB iniciante, à luz de alguns partidos que existiam fora do Brasil, que as correntes estavam estruturadas, reconhecidas e estatutariamente valorizadas. E respeitadas. Portanto, elas tinham um peso
conforme o tamanho dessa corrente. Mas elas tinham um arcabouço mínimo de convivência. Na medida em que você, na verdade, ao contrário, os autênticos começaram a se sentir mal dentro do PMDB e cada vez mais os próprios PMDBistas estavam começando a olhar com diferença o autêntico. Então eu diria assim, foi vamos dizer assim, eu não digo se é avaliação, não vale a pena a gente fazer agora, né, uma espécie de análise de valor, porque já aconteceu e, evidente, não deu o que poder ter dado. E qual foi o seu caminho? Bom, veja, o meu caminho na Constituinte, aí que eu quero voltar a um dado que acho que foi muito significativo, que nessas alturas havia um mapeamento entre todos nós, no Brasil inteiro, quem era mais, quem era um pouco mais, quem era um pouco menos. Então, de repente, independente se você conhecia direta e pessoalmente A ou B, mas havia um mínimo já de mapeamento dos mais reconhecidos, assim, né? Em outras palavras, é como se a gente dissesse, o grupo dos autênticos do período mais autoritário, que o PMDB tinha, se transformou numa espécie de identificação nacional. Porque aí nós falando de uma geração que vinha de vereadores, de novos deputados estaduais. Eu lembro-me bem, por exemplo, que eu era líder do MDB aqui, tinha um líder do MDB no Mato Grosso chamado Dani de Oliveira. Eu não o conhecia, mas falava bem dele. Não é porque falava bem dele e pelo fato de não conhecer, porque lá também enfrentava, uma situação um pouco diferente, muitas das questões que nós enfrentávamos. Então havia uma identidade sobre isso. E aí começou a ter algumas reuniões de liderança. Então, e aí, portanto, quando chega a Assembleia Nacional Constituinte, nós estamos em 1996, portanto a eleição de 96 dá em 1997 o início da Constituinte. 86. Desculpa, 86. Então, aí, em Foram 2 anos, 1986 né? tem a eleição. 7, 8, né? Isso. E veja que aí muitos dos nossos já tinham passado também pela experiência no governo do Estado, ou dos estados. Você tinha Franco Montoro em São Paulo, você tinha Iris Rezende em Goiás, você tinha aqui no Paraná o nosso José Rich. Então, veja que você tinha também quem tinha convivido já no outro lado do balcão, quer dizer, já era governo. Mas sem ser poder. O meu discurso de posse na secretaria, eu comecei dizendo, com a consciência de ser governo e não poder. Tem um jornalista que pensou isso, né? Aliás, foi o primeiro aplauso do pronunciamento, porque era o reconhecimento de que nós não estávamos no poder. E era preciso ter consciência disso, sob pena de a gente sucumbir, né, diante de uma falácia. Nós não estávamos no governo. O governo central continuava na ditadura. Claro, já permeada por algumas situações de reabertura, de redemocratização, mas ela estava viva. E vale a pena, um outro momento, ter a memória do que significou essa convivência de um governo aqui eleito e uma ditadura em Brasília. E como é que eles agiam conosco. Bom, mas voltando então, na Constituinte aconteceu um episódio muito interessante, de que quando, ainda na redemocratização e na eleição indireta, com todo o conflito, né, dos a favor, dos que eram favoráveis, mesmo na eleição indireta participarem, dos que não, e mesmo os que, como nós, lutávamos intensamente, reproduzindo a luta, já em outro cenário, da redemocratização no que diz respeito à anistia, no que diz respeito à reconstituição das organizações, etc., vem uma outra luta, que era a luta da Assembleia Nacional Livre, Soberana e Exclusiva. E nós perdemos de novo. Mas perdemos, mas mesmo assim fomos participar. E aí aconteceu um episódio interessante. Naquelas alturas nós já tínhamos engolido, por exemplo, uma liderança que tinha nascido fortemente no período da ditadura e que era típico da ditadura, que vai ser presidente da República pela morte do que seria o presidente, Tancredo. do Tancredo. E é evidente que aquilo também, para nós, era uma angústia, né? Conviver com quem até outro dia era
era um partícipe de tudo aquilo que era a razão da nossa luta. Uma angústia que persiste. Persiste, Hoje. embora hoje está apequenado no poder, mas ainda tem. Mas o que eu quero dizer é que isso fez com que a gente tivesse, de novo, uma contundente posição crítica com o governo que nós estávamos participando. Um elemento aglutinador dessas Exatamente. forças. Né? E quando vem a Constituinte, teve 2 episódios na abertura da Constituinte que foram, para nós, decisivos no que diz respeito à dissidência. Foi, primeiro, a posição do governo de ter um líder do governo na Constituinte, que isso era uma violência. Como é que você faz uma Constituição nova? Portanto, um novo ordenamento jurídico, político, econômico, até cultural, e um governo que é temporário, que se coloca dentro da Constituinte com seu líder. O líder é dos partidos, líder dos movimentos, mas não de um governo que de transição, e que a gente tinha ciência que a transição é a travessa, é a travessia da ponte da ditadura, no que diz respeito às instituições, né? Na democracia, vamos chamar assim, formal, era a travessia. E por isso eu tinha também certeza daquilo que era no máximo 4 anos, 3 anos, 4. Aí vem o governo e dentro da ideia também de ter lido na Constituinte estava sobejamente presente a questão de ter 1 ano a mais de mandato, daquilo que já tinha, entre aspas, se convencionado, que o Tancredo inclusive advogava. Ele dizia, 2 é pouco, 4, 5 é muito. Então, eu tinha umas expressões que marcavam bem esse divisor do que é transição e o que não é. E aí nós criamos a dissidência. E a dissidência se deu no episódio da escolha de ter líder e na votação e na discussão do regimento interno, porque era a regra do jogo. Quer dizer, conforme o jogo que você quer, você tem que ter regras. E a regra, na verdade, do regimento interno da Assembleia Nacional Constituinte levou mais de 20 dias de profundo conflito e discussão por vários motivos, e alguns desses que acabamos de falar. Mas aí o que de novo? Por exemplo, nós já criamos uma dissidência, passamos a ser dissidência do PMDB, e críticos contumazes ao governo do PMDB. E aí surgiu uma lista, de novo, ver como é que as diferenças dos períodos autoritários, né, nada comparado com o período da ditadura, tortura, violência e tudo mais que se deu, nunca mais tomara. Para isso tem que ter memória, para poder a gente visualizar o presente e o futuro com as lições do passado. E aí é que fez uma coisa interessante. Nós, na verdade, entramos de novo na lista dos indesejados, porque eram os deputados que eram contra os 5 anos. Foi feita uma lista. Eu tive vários episódios de ministros que disseram que pena que você veio mal acompanhado, que tinha na mesa do seu trabalho uma lista a favor dos 4. E você tinha todo o governo, claro, e com os seus membros atuando por 5 anos. Então essas ingerências todas mostram como é que os resquícios desse período foram se dando, né? Aí teve um outro momento que eu acho que foi muito infeliz, que nós éramos radicalmente contra, que é a não realização de eleições amplas terminada a Constituinte. Só se rompe um período autoritário, mesmo na democracia formal, se você convoca a nação para, pelo voto, de um lado, aprovar a Constituição feita, e de outro lado, evidentemente, você eleger de vereador a presidente da República, você tem um outro ordenamento em vigor. E aí, por interesses que eu diria assim, muito mais de perspicácia, quem sabe, eleitoral, a eleição só foi dada em 89. A eleição tinha que ter sido em 88, terminada a Constituinte, eleição, isso tinha que ser o passo consagrado, né? Terminada a Constituição, 60, 30 dias, eleições diretas. Porque termina uma fase. E ali é uma das riquezas da Assembleia Nacional livre, soberana e exclusiva, porque todos os mandatos se esgotam quando concluída a tarefa de uma nova Constituição. Em outras palavras, acho que a memória é tão importante, porque senão a gente não compreende significativamente, ainda mais as gerações que não viveram nada disso, de como é que o Estado foi assaltado e se transformou em torturador, em violento.
e através dos seus braços armados construiu, portanto, todo o aparato repressivo. E isso criou uma cultura da violência e da repressão. E ninguém sai incólume de uma ditadura e, ao contrário, é de 50 a 100 anos para você extirpar todos os tentáculos e todos os componentes dessa cultura que uma ditadura ela vai construindo na mente, no coração, no sentimento, nas emoções e na vida de um povo. Sem falar na cultura da impunidade, né? Que a anistia, na verdade, é o grande coroamento, né? Desse processo todo. E aí, né, eu diria assim, é claro que há pontos que a gente precisa observar, quer dizer, olhemos os nossos vizinhos, quantos que estão, na verdade, aprofundando a questão da memória e a questão do que realmente se deu. Até o Paraguai está melhor que a gente. Viu, então, em outras palavras, esse encontro da verdade, ou com a verdade, é imprescindível. Só que acho que é aí que está a riqueza, por exemplo, desse próprio trabalho que vocês estão fazendo. Quer dizer, aí os aplausos para que o Narciso Pires e toda a equipe, todos que estão cooperando, e até esse convênio mesmo com o Ministério da Justiça, mostra que a gente, de novo, está fazendo o quê? Não é, de novo, uma iniciativa direta. É pelas bordas que está se construindo essa memória. E aí eu sou favorável, queria registrar profundamente, que eu acho que nós temos que ter o 31 de março de 2014, 50 anos depois, que é meio século, com um conjunto de iniciativas, vou colocar isso inclusive por escrito também e em artigo, mas especialmente para o nosso querido Narciso Pires e a todos que estão envolvidos nessa luta, de como é que 2014, sem ranço, sem mágoas acumuladas, sem todos os motivos que poderíamos ter para essa situação pesada e triste que está nas entranhas dos que se envolveram e os que participaram mesmo não tão intensamente. Eu não estou entre aqueles que tiveram e têm as marcas no corpo da tortura, do exílio, mas trago o sentimento da revolta e o sentimento da dor e o sentimento do que se fez com a minha pátria, de dizer que nós temos que fazer pedagogicamente, poliideologicamente, nós temos que fazer de maneira muito pedagógica uma leitura de 64, 50 anos depois. E uma leitura que não é uma leitura contra A ou B ou C, não é contra o militarismo, que é perigoso, e portanto aí não está contra o militar, uma coisa é o militar, outra coisa é o militarismo, não é contra este ou aquele, mas é fazer essa leitura de forma que não num evento, uma sequência de eventos, nós possamos resgatar o que significou, por exemplo, o golpe de 64. Quais foram os artífices dele? Quais foram os principais apoiadores dele? O que significou a Operação Brother Sun? O que significou a participação dos Estados Unidos no golpe militar de 64? Mas o que significou, portanto, que o golpe de 64 era para ter acontecido na década de 50? O que aconteceu na década de 50 com a carta dos coronéis? E que um dos subscritores, quem era? Golbery Couto Silva. Que quando vem o golpe, ele vai assumir o quê? A Escola Superior de Guerra. Mas antes disso, no auge do período de desestabilizar João Goulart, ele presidia o Instituto de Pesquisa, de Estudos e Pesquisa, que, na verdade, entre outras coisas, identificava todos os líderes de todo tipo de oposição, seja sindical, partidária, rural ou urbana, e que depois foi fazer parte do primeiro grande cadastro do CNI, do Sistema Nacional de Informação. E aí nós não vamos, se não fizermos isso, entender o que significou a doutrina de segurança nacional, que o Golbery Couto Silva era o grande intelectual aqui, como
No outro lado, no Chile, era quem? Pinochet. Então é preciso a gente resgatar isso, porque isso mostra as conexões, inclusive, com tudo que se deu, por exemplo, com a Universidade de West Point, com McNamara, com toda a política, portanto, que era desenvolvida, né, pelo Departamento de Estado norte-americano, de como é que isso se dava também no contexto da Guerra Fria. Em outras palavras, é uma leitura que nós temos que fazer junto com tantos que nunca leram. E o analfabetismo político é o pior de todos. Pergunte a Brecht. Ouça bem esta canção, ela fala pra você. Ela fala de um tempo que ninguém pode esquecer, de um tempo em que alguns homens impuseram a tirania, muitos outros responderam com a sua rebeldia. Os tiranos implantaram longa noite de terror, tentaram calar a todos, provocando muita dor. Censuraram a cultura e toda a cidadania, calaram toda a voz, promovendo a vilania. Pelas fábricas, escolas, nas ruas e construções, reagiu o nosso povo à violência dos grilhões. Resistiram estudantes, camponeses e operários, foram homens e mulheres a enfrentar os sanguinários. 3 reis, Zé e Désio, Seixas, Isis, Marighella, entregaram suas vidas pra vida ficar mais bela. Muitos outros foram mortos por lutar contra a opressão, ou desaparecidos, ou no exílio ou na prisão. Com a luta desses homens derrotou-se o opressor. Muito sangue derramado, muita lágrima e suor. Quem tem medo de retorno não se sinta equivocado. O terror que foi um dia poderá voltar dobrado. A mesma vigilância de quem ama a liberdade poderá impedir que volte o império da maldade. Mas a luta continua por justiça e pelo pão, pela reforma agrária, por saúde e educação. A miséria ainda se espalha, a violência é assassina, juventude sem futuro, a história nos ensina. Só unido nosso povo vencerá a exclusão, um homem tendo por outro sentimento de união. O recado já está dado pro vizinho e seu irmão. Quando a luta cai, o outro estende a mão. Não se cale quem tem fome, quem tem sede de ternura, pois a vida favorece a quem luta com bravura.